então agora, como eu falei para vocês, já entendemos a validação, vamos abordar agora, tá, os parâmetros da validação. Eu vou abordar de uma forma geral, depois eu peguei duas normas específicas aí da área da farmácia, né, que é a 166 e a 27, para a gente ver as peculiaridades dela, tá bom? Primeiro parâmetro que nós vamos estudar é a precisão. E a precisão, ela é avaliada em termos de repetibilidade e é avaliada também em termos de precisão intermediária. Focando aqui então, o que é a precisão, né? De novo, estou focando em duas normas farmacêuticas, mas isso vale para qualquer área. A precisão avalia a proximidade entre os resultados entre si, tá? Entre os valores entre si, por meios de ensaio com amostras preparadas conforme descrito. Tá? Então, para precisão em termos de repetibilidade vai ser uma forma de preparo, para intermediária vai ter alguns requisitos que nós vamos estudar isso, tá bom? Mas o que vocês sabem é o seguinte, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a dispersão destes meus resultados entre eles, não com relação ao valor real, hein? Entre eles, né? O quão dispersos eles estão, tá bom? Então, focando aqui, de novo, como exemplo, né? Precisão em termos de repetibilidade são amostras sob as mesmas condições de operação, mesmo analista e mesma instrumentação, tá? Ou seja, a minha capacidade de repetir meu método e saber o quanto que ele varia, tá? Em uma única corrida analítica, tá? Uma única corrida analítica. E a intermediária? Olha só, a análise também é de uma mesma amostra, num mesmo laboratório, senão mudo a condição, eu vou para uma condição praticamente de reprodutibilidade. Aí entramos em ensaios de proficiência, ensaios intralaboratoriais, enfim, não é o foco desse. Mas nós estamos na intermediária, tá? Em pelo menos 2 dias diferentes, realizadas por operadores distintos. Então eu estou variando 2 fatores. Primeiro, eu estou variando o fator tempo, né, que são dias diferentes, e o fator pessoal, fator colaborador. Estou usando pelo menos dois operadores distintos, tá? Para verificar se meu método, se essas variações de tempo e de pessoal vai influenciar nessa dispersão desses meus resultados. Tudo ok até aqui? Continuando então, quando eu falo aqui na aplicação, vamos pegar a RDC 27 primeiro, o que ele fala para você fazer? Ele fala para você fazer assim, ó, cada corrida tem que ter 5 replicatas em 5 níveis diferentes, ou seja, eu vou fazer 25 análises para comprovar, tá? Na RDC 27, que está verificando métodos bioanalíticos, tá? A dispersão dos meus resultados. A precisão intermediária, o que ele chama de intercorrida, ele fala que tem que ser no mínimo 3 corridas em dias diferentes. Pegando o quê? Pegando a característica das cada corrida, sendo 5 replicatas e 5 níveis diferentes, ok? Isso para RDC 27, para avaliar a precisão em termos de repetibilidade e em termos de precisão intermediária. São 2. A RDC 166, tá? Cada corrida, então, ela tem que ter 3 replicatas em 3 níveis diferentes. Por que mudou? Porque mudou o foco, tá? Porque mudou o foco do quê? Do meu método, mudou o foco da atualização, da utilização. A RDC 166 são métodos analíticos voltados a fármacos e insumos, né? Ou você pode fazer, em vez de usar 3 replicatas em 3 níveis diferentes, você pode usar 6 replicatas no valor-alvo. Que valor é esse? Sei lá, estou estudando diclofenaco sódico, tá? Em insumo farmacêutico. Está lá na minha caixinha, diclofenaco está em, sei lá, 200 miligramas. Então, meu alvo é 200 miligramas. Então, vou fazer um ensaio para as 200 miligramas. Então, eu foco, em vez de fazer 3 níveis, eu só faço o nível, tá? Foco o nível alvo e faço 6 replicatas. E a intermediária? A intermediária nele ele fala um pouquinho diferente, não precisa ser 3, agora precisa ser 2 corridas em dias diferentes, mas com operadores diferentes e também levando em consideração o modelo da repetibilidade, tá bom? Ainda com relação à precisão, tá?
Essa é a formulinha, como é que ela é avaliada? Ela é avaliada em função do coeficiente de variação, desvio padrão das replicatas dividido pelo valor médio das replicatas vezes 100. Então, é um valor percentual que vai mostrar o grau de dispersão. Tá? Quanto maior esse meu valor de CV, maior o grau de dispersão. Então, tem um limite para isso. Para atender isso, nós temos os critérios, e o critério definido pela 27 é: não se admitem valores superiores a 15%, exceto para o limite inferior de quantificação. Primeiro pontinho seu lá, tá? O valor mais baixo que você tiver, no limite inferior de quantificação, não podem ser admitidos valores maiores que 20. Então ele dá uma folga nesse ponto, porque ele sabe que a variação é grande, se utilizarmos uma regressão ponderada, uma regressão ordinária e não uma ponderada. A RDC 166. Os critérios são definidos e justificados de acordo com os seguintes aspectos. Eu não coloco o número, mas ele coloca assim, ó. Primeiro, qual o objetivo do teu método? Porque isso varia. Lembra que eu falei que na RDC 166 eu posso estar analisando uma concentração altíssima? Claro que a precisão vai ser menor. Agora, se eu estiver utilizando análise de impureza, vai ser muito baixo. Aí não adianta eu colocar um critério de 5% que não vai dar, eu não vou alcançar. Aí o que eu vou precisar fazer? Vou precisar aumentar, provavelmente muito próximo desses valores de LQ, em torno de 15%. Tá? Isso eu acho interessante. Tá? Variabilidade intrínseca do método. Qual que é a variabilidade intrínseca do seu método? Você já pensou nisso? De onde vem isso? Sabe de onde vem? Da incerteza de medição, onde você vai colocar todas as suas fontes que vão influenciar no desvio do seu resultado, nas variações do seu resultado analítico. Tá? E isso é discutido e calculado, né, através do cálculo de incerteza de medições. E nós temos um outro vídeo, vocês podem procurar um outro vídeo que vai falar exatamente sobre a incerteza de medição na área farmacêutica. Tá? A concentração de trabalho, já expliquei por quê. Né? Então, a RDC 166, nós estamos trabalhando, podemos trabalhar com fármaco, o analito de interesse, que é um fármaco que vai estar numa concentração mais alta, ou com a impureza, que ela vai estar muito mais baixa. Tá? E por último, a concentração do analito na amostra. Tá bom? Bom, falando um pouquinho da automação agora, o que eu vou fazer? Tá? Para a gente não ficar perdendo muito tempo criando planilha, vai demorar muito, a gente não tem tempo para isso aqui nesse vídeo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um software, tá? Que está disponível no mercado, que é o Confilab, e lá a gente vai aplicar esses pontos, tá? Nós vamos aplicar esses critérios nesse ponto, tá bom? Vamos ver então? Então pessoal, vamos lá então. Eu simplesmente entro no site aqui, ó, www.confilab.com.br. Entrando no site é só acessar o programa aqui diretamente, não precisa instalar nem nada, ele é direto, roda direto do browser, tá? Do seu navegador. Para adiantar aqui eu já coloquei o projetinho, a validação de métodos de fármacos. Aqui eu já tenho toda a rastreabilidade, tá? Quem está realizando, qual é a empresa, quem é o responsável por esse método, por esse projeto. Tá? Quem que é o analista, toda a descrição do método, o analito, a matriz, quais os documentos, de novo para garantir essa rastreabilidade de documentos, de equipamentos e de insumos aqui, né? Ó, se vocês olharem aqui do lado, nós temos o equipamento utilizado, enfim. Aqui todo o critério focando na precisão agora, nós estamos aqui, ó, colocamos a precisão, nós definimos o limite especificado na norma, que é o CV, ou seja, o coeficiente de variação, em torno de, tem que ser menor do que 15%. Tá? Então vamos entrar aqui na validação e verificação. Defino quem foi o analista que realizou os ensaios, defino a data da realização desses ensaios, lembrando daquelas características da precisão em termos de repetibilidade, né? Mesmo analista, mesma corrida, né? Enfim, no mesmo dia, ou corridas diferentes, enfim. A configuração do equipamento, tá? E aqui eu defino os níveis. Então, pela norma, ela fala o quê? 5 níveis, né? E 5 replicatas. Venho aqui, adiciono a minha unidade e o resto eu vou lá colocar Estou chutando valores, tá bom, gente? Então, notem o seguinte.
Pronto, já calculou o coeficiente de variação para todos os níveis. E o que acontece? Olha só, gente, lembra que eu falei? Tudo que já estiver abaixo de 15, ok. Quando não está abaixo de 15, o programa já te marca em vermelhinho e fala, ok, isso aqui está fora, né, dos meus critérios de aceitação da norma. Então é importante. Aí, Vitor, esse nível não está funcionando, você não tem precisão. Tá? Salvo aqui. Aproveitando a mesma temática, vamos pegar a precisão intermediária, lembra que nós falamos, né? Nós também mantemos 5 níveis, né? Mantemos replicatas diferentes, tá? 5 níveis de replicatas, e ele pede o quê? Ele pede que esses meus dados sejam realizados em dias diferentes e por analistas diferentes, ok? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa. Só que o analista 1, inclusive eu posso buscar os dados da precisão, para não ter, né, considero aquilo lá como a minha primeira medida, e vou fazer uma segunda medida um segundo dia. Tá? Aí eu simplesmente vou ter outros analistas, vou modificar o analista aqui, modifico a data, sei lá, faço no dia seguinte, né? A configuração do equipamento, isso é um fator interessante, poucas pessoas usam esse fator de modificação e ele é interessante. Você modificar os equipamentos que você está utilizando, você fez um determinado HPLC, você faz em outro HPLC, para verificar se realmente seu método não está dispersando mais quando você muda de equipamento. Lembrando que ele pede 3 corridas, então eu coloco aqui mais uma, pode ser o mesmo analista, um dos dois aqui, ou pode ser um terceiro numa segunda ou terceira data, tá? E com isso ele vai te dar as variações de CV aqui também. Salvou. Todos esses resultados vão lá para o seu banco de dados, tá bom?